Olá, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar de uma outra plataforma, a plataforma do Map Biomas, que é uma organização sem fins lucrativos que reuniu aí diversos pesquisadores, acadêmicos, tá, profissionais aí envolvidos com diversas temáticas relacionadas ao sensoramento remoto, tá? Como que a gente acessa essa plataforma? Map, pelo Google mesmo, Map Biomas. Primeiro link que aparece aqui, tá? Aqui que está essa plataforma, ela se caracteriza por fazer o mapeamento do uso e cobertura do solo do território brasileiro em diversas temáticas. Na temática do fogo, que é o foco aqui do nosso estudo, mas também tem a temática de mineração, tem a temática do desmatamento sem ser pelo fogo, tá? Tem o mapeamento completo aí do uso e cobertura do solo, tá bom? Algo muito importante aí para a gente incluir nos nossos relatórios, tá bom? E análises temporais, enfim, é um conteúdo aqui super rico. Sugiro que vocês depois entrem nessa plataforma e explore ela é, em todas as suas vertentes aí, para conhecer um pouco aí não só do nosso país, mas aumentar a base de conhecimento aí que vocês vão ver que, por exemplo, no caso do fogo, ele é bem distribuído no território nacional, tá? Então, eu vou começar falando aqui, pessoal, que é o seguinte, vão existir aqui duas formas da gente consultar esses dados aqui do MapBiomas. A primeira é através de uma plataforma que existe aqui, que a gente pode visualizar esses dados, extrair algumas informações estatísticas, tá? Porém, existe uma outra forma da gente acessar essa plataforma do MapBiomas, que é quando a gente necessita de descarregar os dados do nosso estudo, né? Então, no caso aqui, pela plataforma, quando a gente acessa aqui a plataforma, pode só clicar aqui acessar a plataforma, mapa e uso e cobertura, a gente vai apenas visualizar, tá bom? Então, eu vou entrar aqui com vocês, plataforma, tá, aqui, tá? É, ele já é apresentado aqui para gente, ó, nessa aba lateral esquerda, todos aqueles produtos que eu falei para vocês, ó. Análises temporais, desmatamento, vegetação, agricultura, infraestrutura, pastagem, cicatriz de fogo. Um dado muito importante no nosso relatório, como a gente já havia comentado, é entender o que queimou. Se essa parte que queimou qual o tipo de vegetação, tá certo? Isso é muito importante nas nossas análises. Então aqui eu consigo visualizar, né, os dados que foram utilizados nesse caso aqui, Landsat, tá? Foram imagens Landsat que foi feito processamentos em nuvens para chegar nesse resultado, tá bom? Aqui nós temos as legendas, tá? De cada uma dessas cores. Em geral, aqui, essa parte meio rosa, ela está relacionada à agricultura, tudo bem? A gente tem áreas de floresta, né? Que são formações florestais, formações savânicas, que se refere um pouco mais à Cerrado Estrito Senso, áreas de mangue, florestas alagáveis e assim por diante, tá bom? Então aqui é mais ou menos para a gente visualizar, tá bom? Eu vou entrar aqui na plataforma do fogo, da cicatriz de fogo, que vai ser a mais interessante para a gente. O que já aponta aqui para a gente de início? Todos os polígonos, os pixels, né, detectados por essa família de satélites Landsat, tá? É, desde uma catalogação de 1985 aos dias atuais, tá certo? Até 2023, né? O 2024 ainda não está disponível aqui na plataforma, mas logo logo estará, tá? Então a gente tem esses dados estatísticos em relação a isso. Aqui nesse lado esquerdo é onde a gente vai apurar nossa busca, tá bom? Veja que aqui está o acumulado, tá? Mas eu posso fazer uma análise, por exemplo, anual, tá? O que queimou em cada ano. Então aqui eu tenho os gráficos estatísticos em relação a isso,
tá? Se eu entrar aqui em visualizar dados, eu posso exportar isso daqui para uma tabela, né? Caso e fazer os meus gráficos em outro tipo de plataforma, tá? É, e nessa questão do mensal, do anual, quer dizer, eu posso explorar pelos os meus estados, pelos meus biomas, né? Tenho diversos filtros aqui. Para a gente tornar isso didático, eu vou fazer uma exploração aqui do Distrito Federal, tá bom? Então, o que a gente tem aqui é o dado de 22, tá? Não é o acumulado de 85 a 22, aqui é só apenas 22. Tenho aqui 23 e posso ir passeando pelos anos aqui do meu interesse, né? Por exemplo, vamos colocar aqui em 2010, que teve um grande incêndio no Parque Nacional. Está aqui a grande cicatriz de incêndio aqui. Vamos para 2007. Temos a outra parte norte aqui do Parque Nacional também, né? Tivemos outro grande incêndio também no Distrito Federal em 2011, nessa região do Jardim Botânico aqui. Então aqui eu posso fazer essa análise, né, de apenas visualização, não só visualização, mas como também a geração de dados estatísticos. Posso fazer essa análise aqui mensal, lembrando aqui que ele está pegando 23, então isso daqui é baseado na imagem a qual foi processado esse dado, né? Então a gente tem aqui pelas cores entre janeiro a novembro, outubro, então os vermelhos, laranja e amarelos são a fase, são do período aqui da seca, né? A gente espera de fato que tenha resultados maiores, né, de áreas queimadas, tá bom? E aí a gente pode estar passeando pelos anos, tá bom? Vamos voltar lá na nossa análise 2010. Tenho aí 2010, tudo distribuído. Lembrando que esses maiores incêndios aqui, de fato, eles acontecem o quê? No período da seca aqui do Distrito Federal, tá bom? Deixa eu olhar aqui 2007. Tá aí 2007 também, tá bom? Então eu tenho aqui esse dado acumulado, né, que a gente já viu. Então, se a gente acumular de todos os anos, o Distrito Federal praticamente queimou quase que todo o seu território, né? O que não queimou são locais aí de áreas construídas, mas é possível também a gente identificar algumas regiões que até hoje, né, dos últimos aí quase 40 anos, ainda não foram queimadas, tá certo? E são regiões o quê? De vegetação, inclusive, tá bom? Um outro dado interessante é o dado de frequência, ou seja, ele cataloga ali quantas vezes aquele pixel queimou dentro desse intervalo que a gente está filtrando, tá? Então, isso pode ser uma informação importante, tá? Por exemplo, eu comparo de 22 com aquele está pegando o filtro completo, né? Ele não está pegando apenas pelo filtro do meu interesse aqui, tá? Então, ele está pegando realmente o filtro completo aqui, tá bom? Então, isso já me potencializa a analisar as regiões mais vulneráveis, tá bom? Ou com fogo mais recorrente, né? Então, tá aí, ó, todas essas regiões aqui, ó. Aqui é o Parque Boca da Mata, praticamente todo ano ele queima. Dentro do Parque Nacional, algumas regiões aqui mais frequentes também de fogo. Essa parte da borda aqui, que rotineiramente, anualmente, são feitas queimas controladas, tá bom? Então, aqui a gente visualiza a frequência. Temos esse dado aqui do ano do último fogo, né? Então, a gente tem toda essa massa aqui de cicatrizes de queima e uma análise temporal aqui paletizado, né? Sendo que as cores mais próximas aí do vermelho são das queimas mais recentes. Já lá para o azul são as queimas mais antigas. Então aqui já me permite identificar umas regiões e que há muito tempo não se queima, né? Talvez isso pode ser uma informação importante para constar
nos nossos laudos, tá bom? Ou o contrário também, algumas regiões que são muito frequentes, que queimaram há pouco tempo e tem sido recorrente, né? Então a gente acaba juntando aí várias informações, tá bom? Aqui é uma distribuição das poligonais, se eu não me engano, pelos tamanhos, né? Tamanho dessas poligonais, tá? Então isso aqui é um pouco falho, porque esse processamento ele é gerado um raster, e a partir desse raster depois ele é poligonizado e a partir daí é calculado essas áreas aí, mas não necessariamente isso aqui se trata de um incêndio. Isso aqui pode ser uma divisão de três incêndios, três eventos, tá certo? Então, o importante mesmo é a gente visualizar aí o acumulado, a frequência, o anual e assim por diante, tá bom? Dessa mesma análise que a gente acabou de fazer aqui, nós podemos fazer as análises. Vamos ver aqui, visualizar dados, a gente pode exportar. Eu posso fazer essas mesmas análises para o uso e cobertura do solo, tá certo? Lembrando, os mesmos filtros, né? A gente coloca aí o estado, Distrito Federal, certo? É possível analisar também as transições. O que que são essas transições? O que que de uma determinada categoria ao longo do tempo passou a outra? Por exemplo, o que de vegetação se tornou área urbana, por exemplo, tá certo? Então, todas essas análises aí é possível aqui também, tá bom? Então, essa plataforma é bem simples aqui, essa explicação. Só lembrando também, pessoal, que na parte aqui das cicatrizes de fogo, é bom a gente dar uma lidinha aqui. Deixa eu ver se vai aparecer o pop-up aqui. Aparece, tá certo? Está em estágio aí ainda não oficial, mas é possível também a gente visualizar um outro produto que está sendo gerado pelo Map Biomas, que ao invés de usar como a base de dados o Landsat, é usada também o Sentinel, tá? As imagens do Sentinel. E, portanto, são imagens mais precisas, porque a resolução espacial ela é menor, tá certo? Então, é um produto que tem algum local que a gente clica que tem esse link, tá? Para a gente acessar esse produto. Deixa eu ver aqui. Não apareceu. Mapeamento baseado. Está aqui, ó. Mapeamento mensal das cicatrizes a partir de 2019. Então, só a partir de 2019, tá? Com resolução de 10 metros e resolução temporal de 5 dias. Tá? Então, a gente pode explorar caso a gente esteja fazendo um trabalho que a gente queira mudar a fonte de dados, né? E passar a usar o Sentinel, tá bom? Então, vou deixar isso aqui para vocês explorarem e na próxima aula a gente vai voltar com a outra forma da gente estar utilizando essa plataforma, tá bom? Até mais.